E o Versa aqui em análise é na versão SL, com motor 1.6 16 válvulas flex automático, ano 2017. Essa é a versão top de linha para um Versa nesse ano modelo que já é pós-facelift. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em janeiro de 2023, começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 56.515. Já a tabela FIP, um pouco acima desse valor, R$ 59.491. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Você também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de outro município e ele já não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui a tabela FIP, na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 60.037,81 para já ter um carro desse na sua garagem, com toda a parte burocrática resolvida e o veículo já no seu nome. Falando agora em custos de documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado aí da tabela FIP para carros de passeio. Nesse caso aqui vai ficar em R$ 2.379,64. Já a taxa de licenciamento, o valor que foi cobrado aqui esse ano em Minas Gerais, foi de R$ 33,66. Assim como o seguro, que é bem interessante você pensar em fazer para um carro desse. Vou considerar aqui uma média de 5% sobre o valor da tabela FIP, que é uma taxa que eu costumo cotar aqui para os vídeos do canal. No caso aqui do Versa em específico, vai ficar em R$ 2.974,55, mas esse é um valor médio que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para a sua realidade, esse valor aqui pode ser maior ou menor. Falando agora em depreciação, peguei o valor dele de tabela cotada há 3 anos atrás, ou seja, em janeiro de 2020. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 50.418. Olha só como ele subiu de preço, Então, diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 3.024,33, o que dá em percentual 5,1%. Eu diria que é até um percentual bem expressivo, considerando que nos últimos meses os carros começaram a cair de preço novamente, Mas como teve uma alta também bem expressiva, Ali de 2021 até no meio de 2022, então ainda assim é um carro que conserva uma alta inflação. Na sua categoria até que não é dos mais procurados, mas ainda assim eu digo que é um carro de bom custo-benefício, como vamos ver um pouco mais à frente nesse vídeo. Então, somando aqui toda a parte de documentação, seguro e descontando essa inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 2.363,52, o que dá por mês R$ 196,96. Mas isso para quem pegou um carro desse na época e está vendendo ele agora, Pegou na tabela e está vendendo na tabela, deu para bater aí dos custos de documentação e seguro com o valor que ele teve aí de inflação. Mas para você que está comprando um carro desse agora e vai ficar com ele por uns 2 a 3 anos, se o mercado continuar a tender para o que é normal, dos carros caírem um pouco de preço a cada mês, a cada ano, você não vai ter esse valor de inflação para bater nos custos anuais. Então, para chegarmos mais próximo do que seria o custo real de um carro desse, vamos tirar aqui esse valor de inflação e somar só o que de fato vai sair do seu bolso, Que é IPVA, licenciamento e seguro. Dessa forma, esse carro vai te dar uma despesa anual de R$ 5.387,85, o que dá por mês R$ 448,99. Então, é algo para se observar, E ainda assim, ter em mente que se você pegar um carro desse agora e quando for vendê-lo lá na frente ele estiver valendo um pouco menos, estiver desvalorizado, também vai ter que entrar nesse somatório final aí, esse valor de depreciação, para você saber de fato quanto esse carro te custou aí ao longo do tempo que você ficou com ele. Mas falando agora aqui em manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Versa 1.6 automático 2017? Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro
e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiros da Cobrec, ficaram por R$ 150. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, 322. Kit de velas da NGK. Esse motor aqui utiliza velas com composto de platina. Dessa forma, ficaram em R$ 375 o kit aí com as 4 velas. Já os pneus, medidas 195, 5516, encontrei os Michelin Primacy 4 por R$ 2.556. Já o óleo de motor, a especificação aqui da Nissan é a 5W30 API SN. E é um motor que pega 4.3 litros considerando a troca com filtro. Então 5 litros de um Castrol Stop Start 100% sintético API SN 5W30 ficaram por R$ 297. Já a correia de acessórios aqui encontrei da Gates por R$ 66 e esse é o preço só da correia, não tem tensor incluso. E é um carro que utiliza corrente de distribuição, que não é um item de troca periódica preventiva, nem vai entrar no somatório final de peças. Mas vou colocar aqui o valor a título de curiosidade. Da Autolook ficou por R$ 1.008. E o que vem nesse kit? 2 correntes, 3 polias, 3 guias e um tensor. Então, só em casos muito excepcionais você vai ter esse gasto aí. Falando agora em filtros, todos cotados aqui da Japan Parts, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 37, filtro de óleo, R$ 38, filtro de combustível, R$ 25 e filtro de cabine, R$ 33. Amortecedores, os 4 aqui encontrei da Monroe, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás. Surpreenderam muito bem, positivamente, ficaram por R$ 994, olha só, abaixo dos R$ 1.000. E isso aqui considerando um sedã compacto, né, de porte até um pouco maior, ainda assim bem acessível aí na parte de amortecedores. E como é um carro de transmissão automática, vamos falar aqui da troca do fluido do câmbio. A especificação aqui da Nissan é a NS3. E essa transmissão, né, do tipo CVT, pega 7,5 litros, considerando aqui uma troca completa. Então, cotei 8 litros de um óleo genuíno Nissan, que atende a essa norma NS3. E além dos 8 litros de óleo, também cotei um filtro da Vega, porque de nada adianta colocar óleo novo e continuar com o filtro velho, não é verdade? Sendo assim, esse kit de 8 litros mais filtro ficou por R$ 1.467. E é claro que aqui não estão inclusos os valores de mão de obra, né? Porque pode variar muito, dependendo da região que você mora e também do processo de troca que você for fazer, se vai ser por máquina ou por gravidade. Mas ainda assim, eu diria que para uma transmissão que pega 8 litros de óleo praticamente, está num preço na média comparado com vários outros aí que eu já fiz levantamento de preços aqui no canal. Então, somando aqui a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Versa 2017, ficou por R$ 6.360. Aqui os pneus ficaram um pouco mais caros, mas dependendo da fabricante você consegue preços mais acessíveis. Óleo de transmissão, né, que é uma manutenção extra se você pegar com câmbio automático, porém amortecedores ficaram bem baratos. Corrente de distribuição dispensa troca preventiva, então um gasto a menos para você se preocupar. E aqui também eu diria que o outro ponto de atenção foram as velas. Ficaram um pouco mais caras, né? Velas especiais para esse motor. Então, para um sedã compacto, né, que está abaixo do Versa, eu diria que está um preço um pouco mais elevado para você manter um carro desse com relação à manutenção preventiva. Mas vamos falar agora de custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. É um motor flex, porém a gasolina está com um preço proporcionalmente mais vantajoso comparado ao etanol, pelo menos aqui na minha região. Está na média de R$ 5,19 o litro e esse carro tem um tanque pequeno, de 41 litros apenas. Então vai ficar em R$ 212,79 para enchê-lo. A vantagem é que fica mais barato para encher o tanque. A desvantagem é que a autonomia fica um pouco prejudicada. Eu vou falar dela já já. Primeiro, vamos falar aqui de consumo, né? Falando em dados de ficha técnica, na cidade, com etanol, esse carro faz 7,8 km por litro, com gasolina 11,6. Na estrada 10 no etanol e 14,1 na gasolina. Então, é um motor bem eficiente, bem econômico, dependendo da sua forma de guiar, dependendo do trânsito, do trajeto, você consegue números até melhores que esse, porém, a autonomia não é das melhores por causa desse tanque aí de 41 litros, né? Então, ainda falando em dados de ficha técnica, na cidade, com etanol, esse carro pode rodar 320 km, se for com gasolina, 476.
Já na estrada com etanol 410 km, com gasolina 578. Mesmo sendo bem econômico, o tanque poderia ter pelo menos uns 50 litros de capacidade para ter uma autonomia bem satisfatória, com certeza. Eu acho que ficou devendo um pouco nessa parte. Mas falando agora em lista de equipamentos, na versão top de linha, né, a SL, já vem de série com direção elétrica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos de couro, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis de neblina e Isofix. E não tinha nenhum opcional disponível, já vinha isso tudo aqui de série. Assim como o sistema de som, que também já vinha de série com a central multimídia, com as conexões de CD, USB, Bluetooth, comandos no volante, GPS, DVD, player e câmera de ré. Então, bem completinho até para um carro mais compacto aí, 2017. E o conjunto mecânico, conhecidíssimo motor HR16DE, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 111 cavalos em qualquer combustível a 5.600 RPM e torque de 15,1 kgfm também em qualquer combustível a 4.000 RPM. A Nissan geralmente tem esse sistema de calibragem para vários de seus motores, né? Entregar o mesmo desempenho independente do combustível que você estiver utilizando. E é um sedã compacto de 1.093 kg, então a relação de peso-potência fica em 9,8 kg por cavalo. E o 0 a 100 em 11,6 segundos. É um carro que tem uma partida, né, uma arrancada da inércia um pouco mais lenta, vemos isso aí no 0 a 100. Porém, é um carro que mantém velocidade mais fácil, né? Tem uma boa relação de peso-potência para a sua categoria, então isso se traduz também numa melhor economia de combustível. Ainda mais equipado aqui com o câmbio CVT, né? Modelo JF011E, mesmo que vinha lá nos primeiros Sentra, nos primeiros Fluence também, e alguns da Mitsubishi, né? Como a ASX, Outlander, Lancer. Aqui na Nissan é chamado de Jacto Xtronic e ele não simula marchas diferente lá das outras montadoras. Aqui ele tem um comportamento mais raiz de um CVT. Então, ele está sempre buscando ali o melhor giro de acordo com a sua exigência ali ao acelerador. E isso, de fato, é bom, porque ele vai estar sempre ali mantendo uma rotação mais baixa se você estiver andando de forma tranquila, e isso favorece a economia de combustível também. É um câmbio mais eficiente, é um câmbio mais voltado também para o conforto, não tem trocas físicas de marcha, então quando você quiser dar uma arrancada mais rápida com ele, ele vai ter um ganho de velocidade ali bem mais progressivo, bem mais linear, o que é bem legal. E além disso, acoplado ao motor por conversor de torque, então zero trancos nas arrancadas principalmente. Muito bom câmbio com certeza, desde que bem cuidado, né? Falando aqui em suspensão, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, sistema mais simples, assim como os freios, disco ventilados na dianteira e tambor na traseira. A direção é de assistência elétrica, rouba menos potência do conjunto mecânico, mas se você precisar trocar uma caixa de direção, der algum problema nesse sentido, também é um pouco mais cara do que em sistemas hidráulicos convencionais. Mas nesse carro em específico não tem maiores relatos de problemas crônicos nesse sistema, que é um sistema muito bom, fica bem leve ali em baixas velocidades, ótimo para manobras e vai ganhando peso à medida que você aumenta a velocidade, o que também passa mais segurança na estrada, principalmente. Porta-malas 460 litros de capacidade, bom aí para um sedã compacto, com certeza, com banco traseiro rebatível. Então, se não estiver levando ninguém ali no banco de trás, dá para aumentar bastante essa capacidade de carga. Faltou ele ser bipartido, né? Que aí dá para você rebater só uma parte do encosto e ainda levar um passageiro ou dois. Então, eu diria que ficou devendo um pouco aí nessa parte. Mas falando aqui de pontos positivos de pegar um carro desse, primeiro é o seu motor bem resistente, confiável, um dos melhores aí da Nissan nesse quesito, né? Um motor que não quebra com facilidade, tem boa oferta de peças no mercado, é um motor tão bom que foi desenvolvido tão à frente do seu tempo que ele é utilizado até hoje aí nos veículos 0 km da Nissan, né? No Kicks e no novo Versa. Claro que foi atualizado ali, mas essencialmente o mesmo motor. Então, tudo você resolve com certa facilidade. É claro que não é dos mais baratos de manter. Vimos isso aqui, por exemplo, em preços de velas bem acima de vários de seus concorrentes. Então, algo para ficar ligado. Mas também um câmbio aqui bem confiável, se bem cuidado também. Se feitas as trocas de óleo e filtro ali no tempo correto, como manda o manual do proprietário, um câmbio bem eficiente que favorece o conforto e a economia de combustível. Carro de bom desempenho aliado a um
ótimo consumo de combustível, também como eu mostrei em números. Lista de equipamentos, ela é boa, considerando a categoria e o ano desse carro, principalmente aí em sistema de som, em conectividade, tá bem na média aí, com certeza. Espaço traseiro, ele é campeão nesse quesito, espaço enorme ali, espaço para os joelhos, né, distância do banco da frente pro de trás, então ótimo espaço para as pernas de quem vai ali nesse banco traseiro. Carro bem confortável ao rodar, suspensão mais macia, de boa capacidade de porta-malas, bancos confortáveis e por essas e outras razões, sim, é um carro de bom custo-benefício que entrega muito pelo seu ano de fabricação, pelo que ele entrega em desempenho, em motor, em confiabilidade mecânica, em lista de equipamentos, em espaço interno, com certeza. Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção, né? Primeiro, o tanque de combustível, como eu falei, ele é pequeno, prejudica um pouco a autonomia, apesar de ser um carro econômico. Acabamento é apenas ok para a categoria, não espere materiais ali de excelente qualidade, mas comparado com o que a concorrência entrega também não fica devendo muito. Botão do computador de bordo, ele fica ali no quadro de instrumentos, não é no volante, então você tem que tirar uma mão do volante e ir lá, mudar a função ou zerar uma função que não é legal, não é ergonomicamente correto. Além disso, vidros elétricos aqui, eles não têm função anti-esmagamento e nem fecham automaticamente com o acionamento do alarme. Então, você tem que se lembrar, né, que quando for estacionar esse carro, antes de desligá-lo, tem que fechar os vidros ali pelos botões para depois sair e acionar o alarme. Também não é um carro homologado para receber reboque, então é um ponto negativo também que eu considero. Peças de acabamento podem ser um pouco mais caras. O que faz o seguro desse carro também ser um pouco mais elevado, pode sair um pouco daqueles 5% iniciais lá que eu cotei, e por essas e outras razões é um carro de revenda um pouco mais difícil, né? Por isso, hoje ele está num preço um pouco mais acessível, desvalorizou um pouco mais do que os seus concorrentes, né? Ou melhor, né? Inflacionou menos, né? Nesses últimos anos aí. Mas pode ser uma ótima opção de custo-benefício de um carro para você ficar com ele por um bom tempo, viajar com tranquilidade, com segurança, pegando um carro desse bem revisadinho, com bom histórico de manutenção, pode ser uma ótima opção de compra com certeza. Mas me diga você, frente a toda essa análise, você levaria um Versa 2017 para sua garagem? Deixe aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final uma playlist com vários vídeos nesse formato. Talvez você ainda está na dúvida entre um Versa, um outro carro da categoria ou até de outras categorias. Lá já tem um vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.